Boa noite. Ora, estamos aqui hoje a completar mais uma live. Primeira live após a palestra. Ontem foi o dia da palestra, os códigos do feijão. Ontem foi lançada semente na terra e... Olá, Cardoso. Ontem foi lançada a semente na terra e hoje quero falar-vos da decisão. Ontem vivemos algo muito especial. Para algumas pessoas terá sido apenas mais uma palestra, mas eu acredito que para muitas poderá ter sido um ponto de viragem. Eu vi pessoas emocionadas, vi pessoas a abraçarem-se, vi lágrimas. Bom dia, Margarida. Ontem vi, como dizia, pessoas a abraçarem-se, vi pessoas em lágrimas, vi esperança, vi vontade de começar de forma diferente, vi pessoas a dizer que era isto que precisavam de ouvir. E sabem o que é que foi aquilo que eu pensei quando cheguei a casa? É que agora começa o verdadeiro trabalho. Porque se nós não começarmos a aplicar aquilo que falámos ontem na palestra... Oi, Margarida, tudo bem? Se não começarmos a aplicar aquilo que ouvimos na palestra, vai ser mais uma palestra, uma das muitas palestras que tu já terás assistido na tua vida. Pois, já não é bom dia, tens razão. Já estava a pensar com o dia da manhã. Olá, Júlio, como é que vais? O Júlio esteve connosco. Júlio, escreve lá aí o que é que mais te tocou, se era aquilo que estavas à espera, conta lá aí um pouco daquilo que viveste ontem. Mas dizia eu que esta palestra pode servir para despertar, ou pode ter sido mais uma palestra daquelas que tu assististe na tua vida. Ontem eu tentei não, quem tenta não consegue, eu plantei sementes. Hoje começa o tempo de começarem a cuidar delas. É lógico que cada um terá que cuidar das suas. Temos o ambiente no nosso grupo do WhatsApp, Códigos do Feijão, onde podemos ajudar a que as pessoas caminhem na direção certa. E algo que é importante é que nós possamos acreditar no processo. Porque se a semente foi plantada ontem ou foi semeada ontem, não pode ser colhida no dia seguinte. Portanto, é preciso seguir um processo que nós também explicámos ontem, como é que poderia ser feito. É preciso continuar a regar, é preciso continuar a cuidar, a proteger. E volto a dizer, aqui os ambientes são muito importantes. Porque se nós queremos prosseguir de mudança a transformação, se nós não mudarmos rapidamente de ambientes, de pessoas que nos rodeiam, começamos a perder aquela força toda que fomos buscar naquela palestra, começamos a esquecer. Vamos ver o que é que o Júlio tem aí para dizer das pessoas que aqui estão. Ele esteve lá. Margarida, vamos aguardar que ele escreva aí alguma coisa. Porque para mim foi sempre um sucesso. Agora é preciso perceber o que é que isto fez nas pessoas que lá estiveram, não é? E dizia eu que é muito importante nós procurarmos novos ambientes e novas pessoas, porque senão aquela transformação que nós pretendemos não chega a acontecer. Porque e aproveito para vos dizer que eu nem me dei conta, mas tivemos ali 4h30, se tirarmos um pequeno intervalo que tivemos, foi sempre a partir, sempre a quebrar pau. E o Júlio que o diga.
E pode ter sido intenso, pode ter sido fantástico, mas só uma sessão não chega. Nós precisamos de pequenas sessões todos os dias na nossa vida. E para isso temos que sair dos ambientes tóxicos em que às vezes estamos inseridos. Temos que largar as pessoas tóxicas que muitas das vezes nos aprisionam e não nos deixam avançar. E procurar novos ambientes, procurar novas pessoas para que aquela mudança se possa concretizar numa transformação. E para que as pessoas não voltem novamente a ter as conversas que tinham, para que as pessoas não voltem a ter as mesmas desculpas, para que não voltem àquele círculo de amigos onde todos eles tentam encobrir uns aos outros, não é? E ao longo destas últimas semanas nós falámos de alguns códigos da identidade, do ambiente, da casca, das estações, da luz, da água, da poda, da colheita. E ontem, lá na nossa palestra, juntámos isto tudo e ainda juntámos mais algumas coisas que eu ainda não partilhei por aqui. Mas deixa-me dizer-te aqui uma coisa, que todos estes códigos não foram criados para ser admirados, foram criados para ser vividos. Porque se nós estivermos a pensar em, vamos dizer assim, admirá-los, não é? Achar que giro e tal, mas não os praticarmos, não serviu de nada. Foi mais uma palestra, que é uma das perguntas que eu faço lá. É: quantas palestras é que tu já assististe no dia de hoje? Até ao dia de hoje. Quantas palestras é que já assististe até ao dia de hoje? E há pessoas que já assistiram a bem mais do que 20 palestras. E quando eu pergunto a essas pessoas para olharem à sua vida, para olharem como é que eles estão hoje, não é bem aquilo que eles gostariam de ter. Então, a ideia não é estar em mais uma palestra. Ora, está aqui o Júlio a dizer: estive sim na palestra e foi magnífico. Não conheci somente um empresário, um palestrante que nos despertou vários códigos, foi muito além. Conheci um homem que tem bom coração, com um propósito claro. Oh, Júlio, obrigado pelas tuas palavras. Vou até fazer um print para guardar. E é isso, é nós seguirmos agora, não apenas com palavras bonitas, mas com decisões, com percebermos efetivamente o que é que nós queremos para a nossa vida e tomar essa decisão e prosseguir, não é? Como dizia eu, os códigos foram criados para ser vividos, para ser praticados. Se não é apenas mais informação, como aquele feijão que eu vos mostrei lá, que teve o mesmo tempo na terra que os outros e, como não rompeu, acabou por apodrecer. É exatamente isso que acontece nas nossas vidas quando nós estamos constantemente a absorver informação e não colocamos em ação. Não tomamos a decisão de fazer. E quando isso acontece há bastante tempo, começamos a criar uma frustração em nós e cada dia é mais difícil. Cada dia temos mais informação e torna-se mais difícil, somos mais perfeccionistas, nunca achamos que sabemos o suficiente. E isso acaba por criar uma procrastinação dentro de nós, porque queremos fazer tudo tão perfeito, e como o perfeito não existe, acabamos por dizer que vou começar amanhã. E se vocês não saírem dos ambientes em questão, se não saírem da roda de amigos que têm hoje, isto se não estiverem satisfeitos com os resultados que têm, claro. Porque se estiverem satisfeitos com os resultados que têm, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, se quiserem passar para um outro nível, vão ter que largar esses ambientes, que senão, ao fim de um tempo, eles voltam novamente a puxar-vos para baixo. E há uma imagem que não me sai da cabeça,
Imaginem duas pessoas que estiveram ontem na palestra. As duas ouviram exatamente a mesma mensagem. As duas sentiram emoção. As duas saíram motivadas. Mas daqui a um ano uma delas terá uma vida completamente diferente e a outra estará exatamente no mesmo lugar. E qual é que é a diferença? Esta é uma das coisas que eu pergunto lá. Qual é que é a diferença? O que é que aconteceu de diferente entre cada palestra? É sempre o mesmo palestrante? Normalmente as pessoas respondem que não. O conteúdo da palestra é sempre o mesmo? Normalmente as pessoas respondem que não. O que é que normalmente é o mesmo? É a pessoa, é a mesma pessoa. Embora possa estar num estadio diferente, mas continua a ser a mesma pessoa. E muitas das vezes não é a palestra, é aquilo que cada um decide fazer com aquilo que ouviu, com aquilo que aprendeu. E a Bíblia diz-nos que a palavra de Deus é como uma semente. Uma semente tem potencial, mas não cresce em qualquer terreno. Eu lá expliquei a parábola do semeador, que se calhar muitos de vocês também conhecem. Se o terreno não for próprio, se não for cuidado, a semente poderá nunca chegar a revelar aquilo que ela transporta. Talvez Deus possa ter plantado, e eu acredito que sim, uma semente na vida de cada um que ali esteve. E a pergunta agora não é o que é que eu senti ontem, a pergunta é o que é que eu vou fazer com aquilo que recebi ontem. Vou fazer o mesmo que fazia até ontem? Ou vou fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes? E Deus raramente muda uma vida com um único momento. Ele usa momentos para iniciarmos os processos. Ontem pode ter sido um desses momentos. Talvez alguns possam ter decidido perdoar, largar as mágoas que tinham. Olá, Bispo Nilde. Perdoar as mágoas que tinham. Podem ter decidido perdoar-se a si próprios, que é uma coisa que eu bato muito, porque quando perguntaram a Jesus Cristo quais eram os 2 grandes mandamentos, primeiro ele disse que era amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, entendimento e inteligência. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o próximo? E muitas das vezes as igrejas falam muito sobre isto. Temos que amar o próximo, temos que dar a outra face. Mas como é que eu posso amar o próximo se eu não me amar a mim mesmo? Quando Jesus Cristo diz claramente, amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que se eu não me perdoar a mim próprio por coisas que tenha feito no passado, posso perdoar alguém? Como é que é possível? Como é que é possível eu dar aquilo que não tenho? Então, o primeiro processo é nós perdoarmos a nós próprios, aceitarmos o nosso passado, tirarmos toda a mágoa que possamos ter daquilo que eventualmente possamos ter passado na vida, perceber que se alguém nos fez algum mal, não foi sobre nós, foi sobre essa pessoa, porque a Bíblia também diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E há pessoas que têm efetivamente ruindade, maldade, e é sobre aquilo que eles são. E às vezes nós somos apanhados na curva. Fomos apanhados na curva e essa voz, isso que essas pessoas nos fizeram, às vezes ganha autoridade sobre nós. E é essa autoridade que nós temos que acabar. Porque enquanto Deus, e o Júlio diz-nos que é uma prova viva disto, enquanto Deus nos der mais um dia, enquanto Ele nos der a possibilidade de acordarmos, nós temos efetivamente a possibilidade de escolher continuar a ser o mesmo ou de esse dia em diante, de hoje em diante, sermos algo diferente.
tomarmos decisões diferentes. Olá, Leila, tudo bem? Tomarmos decisões diferentes e sermos pessoas diferentes desde esse dia em diante. Não podemos continuar constantemente a olhar para trás e a pensar que este fez-me isto, o outro fez-me aquilo. Portanto, recapitulando, primeiro, para eu poder amar o próximo como a mim mesmo, tenho que me amar a mim próprio, tenho que me perdoar a mim próprio e depois diz-nos o Pablo aqui uma palavra engraçada que faz muito sentido, que sábio é aquele que perdoa rapidamente. Isso mesmo, bicho nailed. É muito importante porque sábio é aquele que perdoa rapidamente. Sábio não, inteligente. Inteligente é aquele que perdoa rapidamente. Sábio é aquele que nem sequer precisa de perdoar, porque nem sequer ficou ofendido. Porque quando nós não criamos expectativas nas outras pessoas, é lógico que enquanto determinadas coisas nos aconteceram na nossa infância, nós não conseguíamos dominar, nós não conseguíamos ter a autoridade, às vezes, para fugir dessas situações. Não tivemos força. Às vezes aconteceram coisas com os nossos pais, às vezes aconteceram coisas com um professor, às vezes aconteceram coisas com alguém que tinha autoridade sobre nós e nós éramos miúdos ou miúdas e não tivemos força para resistir a esse mal. Mas hoje não. Isso é passado. Nós não conseguimos voltar ao passado. Nós não conseguimos voltar ao passado, mas podemos aproveitar o presente. Eu numa destas lives disse-vos que há pessoas, uma destas lives anteriores, disse-vos que há pessoas que vivem até aos 30 anos, mas só são enterrados aos 90. O que é que eu queria dizer com isto? Há pessoas que param de viver por coisas que lhe fizeram, param de viver por mágoas, por ofensas que sofreram e são enterrados muito mais à frente, quando podiam ter parado para pensar, acabar com a autoridade que essas vozes anteriores, essas vozes do passado tinham sobre elas e desse dia em que tomaram consciência em diante, serem novas pessoas, tomarem novas decisões, poderem prosseguir a sua vida como se ela tivesse iniciado nesse dia. Isto não é fácil, eu não estou a dizer que é fácil, mas estou a dizer que depende de uma decisão. Primeiro, perdoarmos a nós próprios, porque nós não fomos culpados daquilo que passamos. Fomos apenas apanhados no meio da circunstância. Portanto, perdoarmos a nós próprios, perdoarmos aos outros e compreendermos que aquilo que eles fizeram, aquilo que eles disseram, não é sobre nós. É sobre eles. É sobre aquilo que eles são, é sobre aquilo que eles poderão também ter vivido. Porque cada um só dá aquilo que tem. Cada um só dá aquilo que tem. E nós temos que ter isto bem presente. E volta àquilo que já referi e enfatizar. Nós podemos decidir, se Deus nos der mais um dia, somos nós que decidimos o que fazer com ele. Somos nós que decidimos continuar a ser vitimistas de um passado que já está lá atrás há muito tempo, ou somos nós que decidimos, a partir desse dia, sermos pessoas diferentes, assumirmos o governo da nossa vida e dizermos o que está lá atrás, está enterrado. Jesus Cristo veio também para isso. Jesus Cristo veio também para lavar a nossa vida, lavar dos nossos pecados e prosseguir por uma vida nova. Uma vida nova em cada dia, colocando a Ele em primeiro, buscando primeiro o reino dos céus e todas as coisas nos serão acrescentadas. São palavras dele. Portanto, temos que ser nós a tomar essa decisão. Ninguém o pode fazer por nós. E
E é isto, basicamente. Passei por cá só também para dar um pequeno feedback e para lembrar que, por melhor que tenha sido a palestra ontem, o trabalho agora está nas mãos de cada um. Ontem foi colocada a semente e agora cada um tem que a regar, tem que a cuidar. Se entender, tem que seguir aqueles princípios, leis, códigos que foram apresentados para que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos não estejam exatamente no mesmo ponto em que ali chegaram. Ok? Um forte abraço e vemo-nos amanhã.